Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para a gente conversar um pouquinho a respeito de uma situação que está ocorrendo com relação a essa suspensão de contrato, que é o funcionário que estava em contrato de experiência. Como que fica? Começa uma nova contagem, não começa? Então eu vou passar para vocês aqui as informações e o entendimento que eu tenho sobre o assunto para que vocês possam, a partir daí, procederem da forma como acharem melhor, ok? Bom, vamos lá. Então, o contrato de experiência na suspensão de contrato pela MP 936, como é que fica? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as regras que regem o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado, né? Então, ele tem data de início e data fim. E, geralmente, os contratos de experiência não têm cláusula assecuratória. O que é a cláusula assecuratória? Aquela que assegura ao funcionário o direito de aviso prévio. Os contratos de experiência, por eles terem um prazo mais curto, de até 90 dias, eles são regidos pelo artigo 479 e pelo artigo 480, que é aquela indenização devida de 50% do tempo restante do contrato, né? Se o empregador demitir, ele indeniza o empregado com 50% do restante que falta para vencer o contrato. Se o funcionário for se demitir, pedir demissão, ele, se causou algum prejuízo para o empregador e o empregador tiver como comprovar isso, ele pode também fazer o desconto dessa multa de 50% do restante que falta para o vencimento do contrato. Então, essa é a cláusula, a regra básica que rege o contrato de experiência. Bom, o contrato de experiência está previsto no artigo 443 da CLT, e para o empregador, ele visa permitir que o empregador possa verificar a conduta, a habilidade do empregado, se ele cabe dentro daquela função, né, tem aptidão para trabalhar naquele cargo que a empresa está contratando. E para o empregado, possibilita para ele conhecer a sua função, as condições de trabalho e, a partir daí, decidir se ele deve ou não continuar naquele cargo. Então, ele é bom para as duas partes, né, para fazer uma experiência mesmo, como diz bem o nome. Bom, o contrato de experiência, ele tem as seguintes particularidades. Ele não pode ser qualificado como contrato preliminar ou promessa de contrato. Então, a pessoa, quando está em contrato de experiência, não tem garantia de que ela vai continuar após o período. A empresa não precisa dar essa garantia, né? Fazer essa promessa de contrato por prazo indeterminado, ok? Ele não pode ultrapassar de 90 dias, artigo 445 da CLT, prazo máximo de 90 dias. E ele pode ter apenas uma prorrogação, conforme o artigo 451 da CLT. Então, o contrato de experiência, ele é no máximo 90 dias, pode ter uma prorrogação. Não existe prazo mínimo para esse primeiro período, por exemplo, né? O pessoal costuma fazer de 45 mais 45 para usar os 90, mas ele pode ser feito por menos tempo, porque não existe nada na legislação que determina esses prazos. Só diz que não pode ultrapassar 90 e pode ter apenas uma prorrogação. Então, ele pode ser de 15 mais 75, conforme a necessidade da empresa. E se prorrogado mais de uma vez, ele passa a valer por prazo indeterminado, assim como a maioria dos outros contratos por prazo determinado, né? Bom, não há legislação determinando, né, o prazo mínimo para esse vínculo da experiência, como eu acabei de dizer. O prazo de prorrogação, ele pode ser diferente do prazo firmado inicialmente, isso gera muita dúvida também, então você pode fazer um de 30 e um de 60, sem problema nenhum. E, se dispensado o empregado após o período de experiência, uma nova contratação desse mesmo trabalhador sob esse mesmo vínculo só tem amparo legal após 6 meses, ok? Então, somente após 6 meses você pode contratar esse funcionário novamente, tá? E só vai poder fazer novo contrato de experiência se você estiver contratando para uma outra função, porque nessa função específica você já fez a experiência com ele. Então, não pode ser mais contrato de experiência na mesma função, mas pode ser em outras funções se respeitar esse prazo aí de 6 meses. Ele deve ser feito por escrito e assinado. Então, é aí que está o ponto que eu quero chegar com relação a esse vídeo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a anotação na carteira de trabalho.
é obrigatória a anotação na carteira de trabalho. Quando a carteira de trabalho física era oficial, você anotava lá em anotações gerais, mas agora não tem mais necessidade, a não ser que o empregado leve a carteira, aí você faz a anotação só, né, por formalidade mesmo, mas não é obrigatório, porque é obrigatório mesmo, você tem que enviar os dados para o e-social informar a CTPS digital. E lá na CTPS digital precisa constar que ele está contratado por prazo determinado, o prazo que foi feito aquele contrato. Como que a gente vai informar isso nas carteiras de trabalho digital? Vamos ver um pouquinho as regrinhas. Então, quando você for enviar para o e-social o evento S2200, que é o cadastramento do empregado, você vai constar lá as seguintes informações que já, com certeza, já tem esses campinhos lá no seu sistema de folha para você só preencher. Tipo de contrato por prazo determinado, data do término, né, preenchido o prazo, o acordo, né, o prazo inicialmente acordado, 30 dias, vai ter lá a data do término. E se tem cláusula assecuratória ou não. Então, a empresa irá indicar se o contrato contém ou não essa cláusula, né, que nessa situação, caso contenha, havendo a rescisão do contrato, será aplicado os mesmos princípios que regem o contrato por prazo indeterminado, no caso do aviso prévio. Então, isso é obrigatório, o envio para o e-social quando você vai enviar um contrato por prazo determinado. A prorrogação precisa ser enviada para o e-social? Sim, precisa. Então, se mudou o prazo do contrato, você envia o S2206, que é o evento de alteração de contrato, né, de dados do contrato, alterando e informando essa prorrogação, ok? Se o contrato vencer, não houve rescisão, nem manifestação de nenhuma das partes, o contrato passa automaticamente a valer por prazo indeterminado, tá? Os sistemas já tendem a assumir essa situação e fazer essa alteração automaticamente, mas é bom você conferir se o seu sistema fez essa mudança para prazo indeterminado e se enviou para o e-social essa informação para que fique daí, a partir daí, registrado lá na carteira de trabalho digital que esse funcionário está contratado agora por prazo indeterminado. Então, é bom dar uma conferida aí nessas informações para que não haja problema lá na frente, na hora de fazer uma rescisão, enfim, ok? Bom, essas são as informações que eu queria passar relativas às regras do contrato de experiência. Mas o nosso foco aqui é como é que fica a contagem desse contrato no caso da suspensão do contrato, né? Se o funcionário estava em experiência. Vamos lá, gente. A gente ainda não tem casos na justiça de como os juízes vão entender essa questão, porque é uma situação muito nova. Então, a gente tem que pegar situações parecidas, né, para a gente se amparar e tirar a nossa conclusão de como que a gente vai proceder. Bom, nós temos lá, no parágrafo 2º do artigo 472 da CLT, o seguinte: nos contratos por prazo determinado, então aí engloba todos, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva determinação. Se assim acordarem as partes interessadas, onde você vai comprovar que as partes acordaram que haveria essa interrupção, hein? Aonde? No contrato de experiência, né? No contrato assinado. Então, dessa forma, se o empregado e a empresa desejarem, o tempo de afastamento do empregado não será computado na duração do contrato de experiência, podendo haver uma nova prorrogação, a fim de que seja concluída a contagem do afastamento. Então, ele tinha um contrato de experiência de 60 dias, cumpriu 30, veio a suspensão de 60 dias, terminou a suspensão, você vai continuar contando os outros 30 que faltavam, né? Esse é o pensamento que está sendo recorrente aí na maioria dos profissionais. Mas para isso, gente, se atentem a esse parágrafo 2º do artigo 472, ok? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pega o contrato pronto, lá do sistema, nem lê e já dá para o funcionário assinar. Então, por isso é muito importante a gente fazer essa gestão de departamento pessoal, ter esse conhecimento para poder analisar os contratos, todas as informações que estão sendo colocadas, e se for o caso, a gente fazer uma nova redação para aquele contrato, tá?
Então, é o exemplo que eu dei aqui, né? Se um contrato de experiência de 90 dias, o empregado iniciou o afastamento aos 60 dias, com 60 dias de duração, né? Aí a empresa vai ajustar esse contrato, enviar o evento de alteração para o E-Social, informando a nova prorrogação do contrato por mais 60 dias, nesse caso aqui que a gente deu esse exemplo do contrato de 90 dias. Então, precisa também, na hora de começar essa recontagem, enviar para o E-Social essa nova informação, ok? Não se esqueçam disso. Bom, gente, então, fiquem atentos, tá? De acordo com esse parágrafo 2º aí, né, se o contrato de experiência não tiver cláusula que determine que não será computado na contagem do período de experiência o afastamento do trabalhador por auxílio-doença ou outro afastamento, auxílio-doença é o que mais comum que a gente tem casos aqui, né? Esse caso de suspensão é um caso novo, mas deve-se dar ciência ao trabalhador através de notificação escrita sobre a rescisão do contrato na data final do contrato de experiência, mesmo que o trabalhador esteja afastado. Mas aí você vai gerar uma situação complicada, porque ele vai estar aí em período de suspensão recebendo do governo. Então, o mais interessante é que você coloque essa cláusula no contrato de experiência e retome a contagem quando este afastamento, quando essa suspensão tiver fim, ok? Então, eu peço que vocês analisem com carinho esse vídeo, esse artigo, vão lá na CLT, confiram se é isso mesmo, né? Tirem aí as dúvidas de vocês, o parecer de vocês, e como dica, como a maioria dos contratos ainda estão vigentes, né, você pode refazer esses contratos de experiência, inserir essa cláusula, que eu estou até deixando aqui um exemplo para vocês, se vocês quiserem, eu mando para vocês o modelinho PDF desse vídeo, explique para o funcionário que vocês vão retomar essa contagem, peçam para ele assinar ali esse novo contrato, se for o caso, né, cada um vai fazer o procedimento que achar mais correto, mas se a empresa tem intenção de demitir como término de contrato de experiência, vocês vão retomar e continuar essa contagem dali para frente, se atentem a este artigo. Esse é o foco do vídeo, levantar essa questão, essa lebre, essa polêmica para vocês, mas é melhor a gente analisar agora do que sofrer depois com as consequências, né, de um processo judicial. Porque a maioria das jurisprudências, dos tribunais, eles levam muito em consideração esse artigo 472, o parágrafo 2º. Então, se estiver constando lá, aí não tem erro, ok? Então, fica aí a dica para vocês, profissionais do DP, e verem a necessidade de estarem cada vez mais estudando, se atualizando, para não deixar passar esses pequenos detalhes que podem dar muita dor de cabeça, não é mesmo? Bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se gostaram, curtam, compartilhem, ok? E enviem para as pessoas que vocês acham que precisam também saber dessas informações. Até mais!